Para ministrar isso, esse processo da Simples. Eita, tem uma música tocando aqui, já tem um louvor. Eu abri o tablet e já tinha um louvor tocando. Amém. Eu poderia usar muitos textos bíblicos para ilustrar o que eu vou ministrar hoje. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ver um processo de Deus na vida de um homem chamado Saulo. Esse processo a gente vai ver em toda a Bíblia. Depois eu vou usar outros textos para mostrar o mesmo processo do Espírito Santo. Então nós precisamos entender esse processo de Deus. Vamos lá. Atos capítulo 9. Um pouquinho de água, por favor. Diz assim. Aumenta aqui só um pouquinho, filho. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias, sem ver, durante os quais nada comeu. Amém? Levante a tua mão aqui para a nossa casa. Cubra as nossas vidas, cubra a minha família, cubra esse ambiente, porque eu sei que aquilo que vai ser liberado aqui vai fortalecer muito a tua casa em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Eu sei, Senhor, que a tua presença está aqui. Eu sei que os céus estão abertos. Há algo grande para acontecer nessa manhã. Eu oro para que essa palavra seja um fortalecimento para a nossa comunidade, para Simples. E ela toque, Deus, os homens que estão cansados, fracos, frágeis. Que nesta manhã, Pai, uma intimidade profunda seja estabelecida entre nós e Ti. Porque nós queremos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Mais e mais, mais e mais, mais e mais. Senhor, que toda mentira do inferno na alma seja desmascarada. Filosofias, culturas, sofismas, palavras mentirosas, elas fiquem agora caídas diante do conhecimento de Deus. Senhor, eu oro para que pessoas que estão aprisionadas há anos, cativas na mão do inferno, sejam libertas nesta manhã. Eu oro agora por uma quebra de cativeiro. Que homens e mulheres sejam ativados no Espírito nesta manhã. Que homens e mulheres descubram quem eles são em Ti, Senhor. Quem se conhece em Ti nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu sinto que essa manhã é muito especial. Obrigado, Jesus.
Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal. Deixa eu tomar uma água. Querida, a obra de Deus na nossa vida, ela é uma obra que ela tem processos, ela tem etapas. E aquele que começou a obra, conforme Filipenses 1:6, ele vai completar esta obra. Então, às vezes parece que nós nos desviamos, que nós nos perdemos. Às vezes parece que a igreja está longe de Jesus e está tudo perdido. Porém, a igreja, ela pertence a Ele. E chega um tempo que Ele chama a igreja de volta. Aí a gente fala assim, mas peraí. Mas tem gente que se perde de vez. Querido, quem se perde de vez não é igreja. Porque a igreja conhece a voz do noivo. Querido, quantas vezes na minha vida eu estava perdido, desorientado. Mas quando eu ouço a voz de Jesus, a ovelha conhece a voz do seu pastor. A questão é que muitos ainda não tiveram um encontro com o pastor, Jesus Cristo. Então elas não identificam a voz dele. E outros que já conhecem, mesmo quando estão perdidos, desorientados, e eles ouvem a voz de Jesus, não tem jeito. Se arrepende, se quebranta, volta à prática das primeiras obras, porque quer voltar para Jesus, volta para casa. Então esse tempo agora, eu sinto que o Espírito Santo ele está chamando de volta os filhos que estão perdidos, e ele está também se dando conhecer para quem não o conhece. Então, eu sei que muitos que estão nos acompanhando nesta manhã, você é um filho, você é uma ovelha, mas precisa voltar a ouvir a voz de Jesus. Precisa voltar a ouvir Jesus. E também tem alguns que estão nos acompanhando, que você ainda não conhece a voz dele. Então, o primeiro momento, o primeiro impacto, é você começar a ouvir a voz de Jesus. E essa voz aqui, ela tem uma característica, ela fala dentro da gente. Ela começa a falar em áreas que a gente não acreditava. Ela começa a colocar dentro de nós certezas que a gente não tinha. E nós começamos a nos conectar de novo com o Pai, através da voz de Jesus. Então esse é um tempo de uma restauração espiritual para todos nós. Eu creio que a igreja, nós que somos o povo de Deus, estamos passando por um tempo de alinhamento. E eu quero compartilhar com você 4 coisas importantes que nós cremos, que eu creio e que a nossa comunidade crê. E eu vou dizer para você que são 4 tempos, 4 estágios de um processo, e que todos nós temos que passar. Paulo passou por um processo. E eu quero falar desse processo de Paulo, que é o mesmo processo em vários lugares da Bíblia. A primeira coisa que aconteceu com ele, veja bem, Paulo ele era um religioso fervoroso. Fervoroso. Quer ver? Vamos ler Filipenses 3 para a gente entender quem era Paulo. Ele mesmo falando dele, tá? Filipenses 3, versículo 4. Olha o que ele fala dele. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
Quanto à lei, fariseu, ou seja, ele era da religião mais rígida com a lei. Ele era formado na lei. Aí ele fala, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja bem, Paulo não era um doidão, tranqueira. Paulo ele era um homem irrepreensível. Mas ele era irrepreensivelmente errado. Tanto que aqui, Atos 9, começa dizendo o quê? Saulo ainda respirando ameaças e morte. Então Paulo, ele era um homem que ele tinha tanto zelo pela religião dele, tanto zelo, ele era honesto, ele era fiel à religião dele. Ele era fiel. Tudo que ele aprendeu desde criança, ele fazia. Então, ele era um homem irrepreensível em tudo que ele aprendeu. Porém, ele era o quê? Irrepreensivelmente errado. Gente, eu acredito que esse é um ponto da nossa vida que ele é muito difícil da gente entender. Porque Paulo ele estava carregado de motivações e de práticas erradas. Tanto que ele estava assim, tomado de uma ira, de um ódio contra a igreja. Porque a igreja pregava completamente fora do que ele acreditava. Jesus para ele era uma loucura, uma aberração. Como é que pode um nazareno pobre ser o Messias, Salvador de Israel? Aí Paulo fala, quer saber? Eu sou tão zeloso, eu sou tão fiel à minha religião, que eu vou prender esses crentes, e além de prender, ele consentia com assassinatos. Em Atos capítulo 7, Estevão morreu apedrejado, e a palavra diz, e Saulo consentia. Então Saulo, ele foi um participante da morte de Estevão. E agora ele está tão tomado de zelo que ele fala, eu estou fazendo certo, eu vou mandar prender esses crentes aí. Aí ele pega cartas, digamos, ordem de prisão, e ele fala, você quer saber? Eu vou atrás deles. E aí ele estava indo para Damasco, capital da Síria. E aí a caminho de Damasco, a palavra fala que ele estava respirando morte. Olha como é que estava o interior de Paulo. Olha o que a religião dele fez com ele. Tudo que ele aprendeu desde criança tornou ele um homem cheio de ódio. Então era necessário o quê? Guarde esse primeiro ponto, porque ele é para a tua vida, e é o que eu tenho pregado para muita gente nesses dias. Jesus precisou parar Paulo. Ele estava indo num caminho de Damasco. E aí no meio do caminho Jesus apareceu para ele. Uma luz absurda. Paulo cai no chão. Dá um desespero nele. Naquele momento Jesus estava fazendo o quê? Olha, ouça isso aqui. Jesus estava parando ele. Você quer ser curado? Você quer aprender a andar de forma saudável, correta? De repente você está igual Paulo. Você é uma pessoa irrepreensível na tua religião. Você cumpre dogmas, você cumpre doutrinas. Você desempenha às vezes até um ministério. Não, eu tenho ministério. Mas você está respirando a motivação errada.
Você está respirando. Não é o fôlego de Deus, é uma morte que você está respirando. Quantas vezes nós somos irrepreensíveis em várias coisas, mas não temos comunhão com Cristo? O nosso coração está ferido, está machucado. Nesses anos de ministério, querido, eu conheci, meu Deus, muita gente. Eu não vou precisar um número para não ser leviano, mas nesses anos de ministério eu conheci muita gente que tinha um ministério lindo na igreja, irrepreensível, mas o casamento acabado, o coração acabado. Eu sou irrepreensível na minha religião, mas sou fraco para o pecado. Aí eu tenho que esconder o meu pecado. Porque eu tenho que ser irrepreensível na minha religião. Chega uma hora, querido, que não dá mais. E hoje, sabe o que nós temos hoje no corpo de Cristo? Nós temos uma multidão de pessoas caídas, fracas na fé, que se a gente fizer para ela pergunta sobre a religião dela, ela sabe responder tudo. Mas se nós dissermos, o que Jesus te disse hoje? O que o Espírito Santo te falou hoje? A pessoa sabe falar de ministério, ela sabe falar da igreja, ela sabe falar da estrutura, ela canta todas as músicas, ela é irrepreensível na sua religião como Paulo, mas não conhece Jesus. Então imagine que nós estamos andando a 120 por hora na estrada, sabe? Naquela loucura. Imagine que a gente está aqui na Bandeirantes, na Castelo Branco, não sei, na Dutra, 120, e um monte de carro do nosso lado passando numa velocidade. Aí no meio dessa rodovia, Jesus fala, para o carro. Para o carro. Não, eu vou diminuir um pouquinho o ritmo. Não, eu vou diminuir a velocidade. Não adianta diminuir a velocidade. Se nós queremos aprender o correto, o primeiro passo, sabe qual é? Para. Para. Encosta esse carro e desce do carro. Porque senão você vai querer dirigir de novo. Para. Então esse é o momento que algumas coisas que a gente aprendeu desde criança, nós vamos ter que parar. Ouça o que eu vou te falar. Você nunca vai ter uma vida espiritual saudável se você não aprender que tem hora de parar. O que o Senhor fez com Paulo no meio do caminho? Parou. Cai no chão. Agora você vai me conhecer. Então Paulo estava indo a 200 por hora, na religião dele, na perfeição dele, na honestidade dele. Ele estava honestamente errado. De todo o coração. Ele achava que era o certo. E aí Jesus para o cara na estrada. Gente, isso é maravilhoso. Parar é maravilhoso. A gente acha que parar é não fazer nada. Não, parar é fazer alguma coisa. É você deixar Jesus se revelar para você. Porque Paulo fala, quem és tu que fala comigo? Aí Jesus fala, eu sou Jesus que você está perseguindo. Só que eu te peguei primeiro. Eu te parei e você vai me conhecer. Isso é incrível, gente. É hora de parar. Para, porque esse casamento vai se arrebentar. Para esse ministério teu que você virou um ídolo na tua vida.
A gente pensa às vezes que nós podemos ficar mal e ter ministério. Não, querido, não é assim. Aliás, o que Jesus ganha com você estando mal? O que Jesus ganha com você morto? Deixa eu falar aqui com líderes, deixa eu falar com pastores, mulheres de Deus, homens de Deus. Por que Jesus quer que você faça algo mal para Ele? Por que Jesus quer que você ajude os outros e você está arrebentado? Isso faz sentido para você? Não é assim. Não é para ser assim. Então sabe o que acontece? Você está querendo consertar a tua vida com um carro em movimento. Você quer continuar fazendo coisas que não é para fazer mais. Porque elas estão erradas. Elas são incríveis, mas estão erradas. Nós precisamos aprender a parar de fazer coisa errada. Por mais que sejam incríveis, está errado. Então, o primeiro passo é pare. Pare. Larga essas coisas erradas que você está fazendo. Pare com as suas práticas, pare com os seus ídolos. E eu vou te falar uma coisa, eu quero falar para quem já está andando um tempo com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, ministério vicia, viu? E ministério vira ídolo. Ministério vira ídolo na vida de muita gente. Às vezes o diabo te engana e você só se sente importante porque tem um ministério. O ministério não foi feito para te fazer importante não, irmão. O ministério não é o lugar para eu me sentir gente importante, não. Eu me sinto importante em Cristo, nele eu me sinto importante. Eu me sinto importante sabendo que eu sou filho, isso basta. Agora, muitos estão embriagados, largando família para ficar com um falso ministério. Isso não é ministério, irmão, é um falso ministério. Largando princípios para ficar com lugares. Paulo tinha tudo isso. Mas olha, Filipenses 3, os próximos versículos que a gente ia ler, Paulo diz assim: mas quando eu conheci Jesus, tudo que eu tinha virou esterco. Perto da sublimidade do conhecimento dele. Então Paulo se torna importante em Cristo. Sabe por quê? Porque ele parou para entender. Deixa eu te falar, irmão, quem está embriagado precisa parar. Quem está doente precisa parar. Quem está cansado precisa parar. E quem está errado precisa parar. E quem está enganado também, porque às vezes você não sabe, mas você está enganado, precisa parar. Então, o primeiro conselho que eu dou para todo mundo que chega aqui, eu falo, irmão, para, espera. Ah, mas o que eu vou fazer? Às vezes, irmão, parece que tem que botar uma camisa de força em alguém e falar, para, espera. Mas o que eu faço? Senta aí, espera. Olha o que acontece com Paulo. Ele ficou lá caído no chão cego. Ele não conseguia enxergar nada. Aí os homens pegaram ele e levaram ele numa casa lá em Damasco. E sabe o que ele fez? Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Paulo estava tão impactado. Jesus parou ele de um jeito que ele não conseguia agora matar ninguém. Ele não conseguia ir atrás de crente nenhum. Ele não conseguia nem comer e nem beber. Parou. Ele aceitou ser parado. Ele não ficou com mais ódio.
Ele ouviu Jesus. E aquela motivação que ele tinha, ele parou com aquilo, ele parou. Ô Paulo, o que você veio fazer aqui em Damasco? Eu já nem sei mais o que eu vim fazer aqui. Eu não sei, minha vida está... Não. Paulo, explica o que está acontecendo. Não sei explicar ainda. Mas o que você vai fazer? Não sei o que eu vou fazer, porque ele me parou. A gente precisa aprender que quando Deus nos para, é porque Ele vai configurar da maneira correta. Ele vai pôr a coluna no lugar. Ele vai alinhar e vai falar, olha, eu te gerei para ser isso. E aí o que acontece? O primeiro ponto é para. O segundo ponto está muito ligado com pare. Sabe o que é? É hora de ouvir. Ainda não é hora de fazer nada. Por quê? Deus me parou, ok. Então agora é a hora de ouvir o correto. Então agora é a hora de ser curado. Aí olha o que acontece. Vamos lá, Atos 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. O que Ananias respondeu? Então o Senhor lhe ordenou. Que bom que ele não pede, né? Porque quando Jesus está precisando pedir alguma coisa para nós, alguma coisa está errada. Isso aqui é só um parênteses na ministração, tá? Jesus não pede, Ele ordena. Né? Nós estamos vendo um evangelho nesses dias meio estranho, né? Ai, Jesus está me pedindo. Aqui diz que Jesus não pediu para Ananias, Jesus ordenou. E olha o que Jesus ordenou. Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, vai na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Esse homem é uma praga. Quantos males ele tem feito aos santos de Jerusalém. Ananias falou: misericórdia, Jesus, é sério? E para aqui ele trouxe autorização para mandar prender. Ao 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Amém. Eu vou ler daqui a pouco isso aqui. Olha o que acontece. Jesus parou Paulo. E agora ele está dependendo de outras pessoas. Então, quando Deus nos para, nós precisamos agora começar a aprender o que Ele quer de nós. Aprender de novo? Não é aprender de novo, é aprender o novo correto. E aí Deus levanta um irmão chamado Ananias. Deus deu para ele a visão completa da vida de Paulo. E aí o Senhor fala: Ananias, vai lá e toca em Paulo. Então, querido, quando Deus nos para, Ele vai começar a levantar pessoas para nos ensinar o correto. E essas pessoas,
elas vão nos tocar, porque elas são enviadas de Jesus, para quê? Para tirar as escamas dos nossos olhos. Quem são esses? Os pastores, os profetas, os intercessores, os amigos de Jesus. Ouça o que eu vou te falar. Jesus vai te curar através de alguém. E você vai ter que deixar essas pessoas tocarem nos teus olhos. Para quê? Para te reconfigurar, para te curar. Porque se alguém te feriu, aí você fala, Jesus, as pessoas me feriram, eu só confio em ti, vem aqui me curar. Ele não vai fazer isso. Como é que ele faz? Se alguém te feriu, ele também vai usar alguém para te curar. Se alguém te ensinou errado, ele vai levantar alguém para te ensinar o certo. Para reconfigurar a tua alma, teu coração, tua vida espiritual. Então imagine Paulo lá orando. Ô Jesus, que me apareceu no caminho de Damasco. O senhor está aí? O senhor me deixou cego mesmo? O que está acontecendo? Me ajuda. Aí ele teve uma visão. Jesus falou para ele, ó, vai entrar um homem aí chamado Ananias. Ele vai pôr a mão nos teus olhos e vai te curar. Deu 10 minutos, quem chega? O irmão Ananias. O irmão, Pai Senhor, irmão, tudo bem? Onde é que está o tal do Saulo? Está ali no quarto, encolhido no canto, chorando, não para de orar. Dá licença. Irmão Saulo, a paz do Senhor, tudo bem? Então, Jesus te apareceu no caminho de Damasco, né? Ele falou, ele me contou. E eu fui enviado da parte dele para te curar, cara. Eu fui enviado da parte dele para te tocar. Oh, meu Deus! Querido, Deus vai levantar Ananias nesses dias, eu creio, para curar a noiva. Para te curar. Eu quero ser nessa manhã um Ananias na tua vida. Para tocar na tua visão, para te reconfigurar. Sabe por quê? Eu sou Ananias, mas você é Paulo. Deus quer levantar você, mulher. Você, homem de Deus. Ah, mas eu fiz tudo errado, Paulo também. Não é tempo agora da gente ficar respirando ameaça e morte. Irmão, é hora de parar e é hora de ouvir. Ouvir. Ouvir, porque quando você está ouvindo, você está sendo pastoreado. Você está fazendo parte de um rebanho que vai chegar em águas tranquilas, porque você está ouvindo. Então veja bem, talvez alguns no nosso meio, você voltou para o caminho errado. Sabe por quê? Porque você não entende processos. Você precisa aprender, irmão, entender processo de Deus. Como é que você já quer fazer um monte de coisa se você não deixa ninguém tocar em você? Não, mas eu estou andando com Deus. Irmão, esquece. Isso daí não é bíblico. Se você quer viver uma obra de Deus, você vai ter que deixar pessoas enviadas por Deus tocar em você, no teu coração. Te ensinar o caminho. Então, Deus prepara pessoas na vida desse homem chamado Saulo. Aí o que Ananias faz? Abre a visão dele. Levanta ele. Leva ele para se batizar. Irmão, ninguém se batiza sozinho. Alguém tem que te batizar. Alguém vai ter que abençoar teu casamento. Alguém vai ter que consagrar teus filhos.
Alguém vai ter que ser profeta na tua vida. Então, Paulo ele foi formado pelos caras mais tops daquela sociedade. Só que ele aprendeu tudo errado. E ontem eu estava orando sobre isso, e eu acredito que esse é um ponto de conflito para nós. É que não é fácil descobrir que a gente está no caminho errado. Dá uma raiva, não dá? Parece que a nossa vida a gente só perdeu tempo. Parece que você começa a ter ódio das pessoas. Você quer se vingar de quem te prejudicou. Para, irmão, não é nada disso. A gente sente isso. Então eu imagino Paulo sentado lá. Sentou, cego. E ele pensava, não é possível que tudo que eu estava fazendo estava errado. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você lida com isso? Saber que o jeito que você cuida da tua família, você aprendeu errado. O jeito que você serve a Deus, você aprendeu errado. Ai, mas eu louvo a Deus desde criança, mas não é desse jeito que louvo a Deus. Mas eu aprendi a ser um adorador. Não, mas não é desse jeito que se adora. Você já imaginou, querido, nessa altura da vida, a gente ter que aprender a adorar depois de 1000 anos de igreja? É isso, irmão. Quando vem um tempo de alinhamento, ele fala, olha, isso aqui é bom, mas isso aqui não é bom. E aí, gente, olha isso. Ele foi formado aos pés de Gamaliel, que era o principal rabino daquela época. Mas agora, ele está tendo que aprender com o irmão Ananias. Quem é o irmão Ananias na fila do pão? Quais os diplomas do irmão Ananias? O irmão Ananias era um homem cheio do Espírito Santo. Ele pode ensinar, porque ele conhece o caminho. Então, outra coisa que Deus está trabalhando em nós nesses dias. Não é fácil descobrir que naquilo que você é muito bom, você está errado. Paulo era bom no que ele fazia ou não? Como é que você larga uma coisa que você é muito bom? Por isso que você precisa parar para ouvir, irmão. Tem tempo para tudo. É um tempo que Deus trabalha a nossa alma. Os questionamentos que todo mundo tem. Quando você não se deixa ser pastoreado, você vai começar a ouvir a voz da tua consciência que ainda respira a morte. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar com ódio, vai ficar com mágoa. Vai culpar pessoas, vai se culpar. Então você fica num processo no meio do caminho. Paulo poderia falar, tá bom, irmão Ananias, obrigado, tá? Agora eu vou voltar para Jerusalém porque eu não estou entendendo nada. Esse homem aparece no meio do caminho, fala que eu estou errado, e fala que eu persigo ele, e eu não estou entendendo nada, agora entra você aqui e põe a mão no meu olho, e agora quer me batizar nessa água aí, quer saber? Não. É o que nós fazemos. Achamos que sabemos tudo e não deixamos um processo de Deus continuar. Irmão, Paulo foi um exemplo de humildade, porque ele se deixou ser tocado, ser conduzido. Então, talvez esse é um tempo da tua vida que você precisa entender que Jesus está fazendo uma obra.
Ele te parou? É tempo de ouvir. E aí, olha o versículo 18. Vamos voltar para Atos 9. Ixi, eu tenho poucos minutos agora. Vamos lá. Atos 9, versículo 18, diz assim: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha agora o versículo 21. Não, desculpa. É, 22. Diz assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha que coisa, sabe o que aconteceu? Vamos lá. Primeiro passo é parar. Segunda parte do processo é ouvir. Começar a ouvir. E aí a gente começa a entrar eu diria que é o nível da felicidade. Que é o momento que você começa a viver. Porque uma pessoa que está respirando ameaça e morte, é porque o interior dela está muito doente. Então ela precisa parar, ouvir. Porque esse é um tempo de cura. É um tempo de alinhar as coisas. E aqui diz o quê? Que Saulo se fortalecia mais e mais. Por quê? Como ele entendeu que havia um processo na vida dele, ele se desliga do passado. Você vê que ele não volta mais para a religião dele. Não faz mais sentido aquilo. Ele não perseguia mais cristãos porque agora ele era um cristão. Ele não tinha mais ódio, agora ele amava as pessoas. E ele já estava pregando a palavra, porque ele entrou no que eu chamo da terceira fase desse processo, que é o momento da celebração, voltar a viver. Que é o momento em que nós somos felizes em Cristo. A felicidade de Paulo agora não era mais o status dele, não eram os bens, não era mais a posição religiosa. Paulo era um homem feliz em Jesus. Simples assim. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não entrou no modo felicidade em Jesus, você precisa passar por um processo na tua vida. Porque existe um modo que se chama felicidade em Jesus, vida e vida em abundância. Como é que tem que ser a nossa vida? Tem que ser vida e vida em abundância. Esse é o status que Jesus nos coloca, porque ele arranca de nós o quê? A morte. Por que Paulo respirava a morte? Porque dentro dele ele estava carregado de morte. Então veja bem, por que Deus nos para? Para arrancar a morte dentro de nós. Por que ele tem que nos arrancar de estruturas? Por que ele tem que nos arrancar da nossa religião? Por que muitas vezes ele tem que nos cegar? Porque se ele não te cega, você vai continuar andando. Tudo isso é para poder arrancar a morte de dentro de nós. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você pode muito bem ter um ministério
Você pode muito bem dar tudo para os pobres e ter ódio dentro de você e ter morte dentro de você. Porque o que te supre é a tua religião, não é Cristo. Não é a vida de Cristo que basta. Então Paulo agora se fortalecia mais e mais. Porque agora ele tinha o quê? Ele tinha morte dentro dele? Agora ele respirava Cristo. Então, nós precisamos conhecer o nível da vida abundante. Talvez muitos de nós aprendemos que vida boa é uma vida cheia de bênçãos. Então nós começamos a mensurar Cristo por bênção. Comparar a cruz de Cristo com uma bênção. A obra de Jesus, ela é dentro de nós. E dentro de nós temos que nos fortalecer e ter vida e vida em abundância. Porque ele disse, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele falou para a samaritana. A obra de Cristo, ela é dentro. Por isso, irmão, que nesses dias ele está te parando. Por isso que nesses dias ele está levantando pessoas para tocar nos teus olhos, para te batizar, para te pastorear, para sarar o teu coração. Você fala, bispo, mas quanto tempo demora isso? Não sei, irmão. Cada um é um processo. A igreja não é uma linha de produção. Não, é 1 mês para isso, 2 para isso e 3 para isso. Todo mundo vai passar 1 mês aqui, 2 aqui, 3 aqui. Não. É uma obra particular que ele está fazendo na tua vida. E aí, olha o versículo 20. O versículo 20 diz: e logo pregava nas sinagogas, pregava Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam ficavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E este veio aqui precisamente com o fim de levar amarrados. E aí diz que Saulo confundia eles. Por quê? Ele era conhecidíssimo como um homem que respirava a morte. Agora está pregando a palavra, está ministrando salvação. Então veja bem, olha aqui para mim. O Senhor nos para, Ele nos cura, Ele nos ensina a viver, porque a vida com Ele tem que ser uma vida abundante, de felicidade com Ele. Não estou falando de uma vida sem luta, estou falando de uma vida abundante. E aí, o quarto passo, sabe qual é? Fluir nele, agir. Agora eu posso levar para o mundo quem é Jesus. Só que agora, o ministério é o que eu aprendi com ele. Agora Paulo não está falando do que ele aprendeu na faculdade, do que ele aprendeu na religião. Agora Paulo está pregando o que ele aprendeu com Jesus. Você já imaginou uma igreja cheia de homens e mulheres que aprenderam com Jesus? Nós não vamos pregar a teoria de uma classe de aula. Nós não vamos pregar uma ideia boa que aprendemos numa reunião. Mas Paulo agora, ele está falando, ó pessoal, lembra de mim? Eu estava doente. Eu perseguia os irmãos. Eu era cego.
Eu aprendi um monte de coisa, gente, eu achava que eu estava certo. Mas aí, o Senhor apareceu para mim no caminho de Damasco. E eu conheci o amor da minha vida. Ele me salvou, Ele perdoou meus pecados. Ele me lavou com o sangue dEle. E eu vim aqui dizer para vocês que Jesus é o Messias. Aí todo mundo falava, não, vocês estão de brincadeira. Esse cara, eu lembro dele. Aí acho que ele falava, pessoal, sou eu mesmo. Eu imagino que quando ele chegava no lugar, tinha gente que saia correndo. Não, não é mentira. Não é mentira, uma praga dessa não se converte. Eu quero te dizer, irmão, praga se converte, viu? Se você parar, meu Deus. Para, irmão, deixa eu te dar um conselho, para. Recomeça. Volte a ouvir os Ananias desses dias. Você está procurando ouvir os fariseus, você precisa ouvir Ananias. Tem homens e mulheres nesses dias carregados dessa missão de Ananias. Sabe que missão é essa? Curar os Paulos. Te curar, irmão. Sarar esse coração ferido. Essas coisas que a gente aprendeu a vida inteira e aprendemos errado. Desde o que aprendemos em casa. Aprendemos a maltratar pessoas, aprendemos a nos maltratar. Porque alguns aí, querido, você não precisa que ninguém te faça mal, você consegue sozinho. Aprendemos a nos maltratar. Aprendemos a rebater. Aprendemos a odiar. Aprendemos a ficar deprimidos. Depressão se aprende, viu, irmão? Anda com muita gente deprimida para você ver o que vai acontecer com você. Você aprende. Tem muitos pais confundindo os filhos. Porque o filho chega pequenininho e fala, mamãe, por que você está triste? Aí ela fala, não, a mamãe não está triste. Aí sabe o que o teu filho aprende? O teu filho aprende que isso que você está mostrando para ele é felicidade. Então o teu filho aprende que felicidade é ser triste. Fale a verdade para o teu filho. Se você estiver triste, fala, filho, o papai está triste, isso aqui é tristeza. Mas eu vou melhorar. Então tem coisas que nós estamos aprendendo desde criança que está errado. E aí a gente aceita Jesus e aprende errado de novo. Mas tem um dia da nossa vida que ele aparece no caminho de Damasco. Jesus apareceu para mim, querido, no momento da minha vida. E ele falou, eu vim te parar. Meu Deus, que bom que ele fez isso comigo. Eu vim te parar. Senta e ouve. E aí ele começou a mandar um Ananias daqui, um Ananias de lá, um Ananias de lá, um Ananias de lá. Um tocando meus olhos, outro tocando meu coração, outro tocando minha cabeça. E eu, o que está acontecendo comigo? Aí, querido, vai saindo ameaça e morte, ele vai te lavando. Vai saindo, vai saindo. E aí a gente começa a viver. Você está ganhando mais? Não. Não, pelo contrário. Você está se dando bem, hein? É. Que casamento lindo. É lindo. Está tudo lindo. O que aconteceu? Cara, saiu a morte, entrou a vida. Eu estou celebrando. Eu quero falar do amor de Jesus para todo mundo. Agora o ministério faz sentido.
Ministério não é um curso, gente. Ministério, sabe o que é? É fluir e liberar a vida de Jesus que está dentro de nós. Deixa eu te falar, se você não está respirando vida, você ainda não tem ministério. Ah, mas eu fui ungido. Não foi o Espírito que te ungiu. Porque o Espírito Santo não unge morte, gente. Como é que o Espírito Santo vai avalizar quem está doente? Quem está morto? O Espírito é Espírito de vida que ressuscitou Jesus dos mortos. Ministério é a vida de Cristo, exalando, deixando todo mundo de boca aberta, deixando as pessoas atônitas, e elas falam: o que aconteceu com você, homem? Que casa é essa? Christian, que conversa é essa, Christian, que você está falando? Que oração é essa? Quantas pessoas chegaram aqui na minha casa e sentaram na minha mesa? Ah, eu vim te pedir um conselho. Eu falo: eu tenho de conselho para te dar. Para. Aí ela: como é que é? Me explica isso. É que eu amo pregar. Eu sou louco por pregar. Eu amo o púlpito. Eu falo: então derruba esse púlpito. Sai dele. Vai para a intimidade. Só sai de lá quando Jesus do caminho de Damasco te aparecer. Igreja de Jesus Cristo, ouçam esta palavra. Não tenha medo de parar. Eu quero te encorajar. Eu quebro esse espírito de medo religioso. Que o Senhor te liberte nesta manhã da tua religião, das tuas práticas que estão te matando, para que você volte para Jesus. E eu quero te dizer, você vai trabalhar muito por Jesus. Você quer saber, você vai morrer por Ele. Porque na hora que Ananias falou: Senhor, esse cara não é o cara que está mandando prender todo mundo. Jesus falou para ele: Ananias, ele ainda não sabe o quanto que ele vai sofrer pelo meu nome. Esse cara vai trabalhar muito por nós. Ele é do time. Cura ele. Eu acredito nele. Aí Ananias foi lá e curou o cara e colocou ele no time. Falou: agora você está no time. Que time é esse? É o time de quem vai morrer por Jesus. Você vai trabalhar igual um doido. E Paulo, talvez o maior missionário que já existiu. Gente, o cara, ele exalava Jesus. Sabe por quê? Se permitiu parar. Se deixou ser tocado. Se deixou ser liberto da morte e recebeu vida.